Bom dia. Vamos abrir nossas Bíblias em Ageu. Final do Antigo Testamento, em Malaquias, e voltar a Zacarias, e aí você vai achar o Ageu. Ageu, capítulo 1. É um livro bem curto, de 2 capítulos só. Nós vamos ler os versículos 4 a 11. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. O curto livro de Ageu traz uma sólida mensagem profética, que se eu fosse resumir em uma palavra, eu diria que ele fala sobre prioridades. A estrutura do livro ela é bem simples, dado que é um livro curto. Então a gente vai ver essa sequência aparecendo aí 2 vezes no livro de Ageu. Acusação, a reação do povo, promessa de Deus e esperança. E aí depois, a partir do versículo 10 no capítulo 2, essa tríade aí se repete. Aí a gente vê outra mensagem de acusação, mais uma vez a reação do povo, e então a palavra de promessa e esperança que vem de Deus. Parece haver, portanto, um equilíbrio intencional entre denúncia do pecado e a pregação da salvação. Eu diria que o ponto de virada entre a denúncia do pecado, entre os momentos de acusação, para que o povo reaja, e a gente vai ver no livro de Ageu que o povo reage rapidamente com arrependimento, sem questionar, sem demorar. Assim que a palavra vem, olha, vocês precisam consertar isso aqui. O povo já, ok, vamos consertar, vamos lá. No caso, o problema é que o templo de Deus estava destruído e o povo não estava fazendo nada a respeito. Então, quando através de Ageu, Deus vai dizer ao povo, gente, olha a situação do templo. E vocês estão aí construindo casas de fino acabamento para vocês. Aí Zorobabel, que era o governador de Judá na época, Josué, o sumo sacerdote, vão dizer, ok, vamos lá, então vamos construir esse templo. A reação é imediata. Então, a gente percebe que o ponto de virada entre a situação e a condição de pecado para o arrependimento e o início aí da caminhada, né, de voltar para o caminho conforme a vontade de Deus, é justamente a percepção da bolsa furada. Em outras palavras, eu estou na condição de pecado. Quando eu vejo a bolsa furada, eu entendo a minha situação de pecado. E aí eu me arrependo e vou para o outro caminho, o caminho que Deus indica. O livro de Ageu, ele nos chama a atenção, porque diferente dos outros profetas menores, ele não trata de uma série de pecados, né? Então, você não consegue identificar aí uma lista de pecados, como a gente vê nos outros livros. O pecado da idolatria, da injustiça social e assim por diante. Mas o livro de Ageu, ele trata de um pecado que é essencial, que é o pecado da idolatria. Então, embora Ageu não vá listar aí os atos pecaminosos decorrentes desse pecado essencial, que é a idolatria,
ele vai tratar, então, dessa questão. O templo de Deus é a presença de Deus, que, como a gente já falou aqui, quando a gente falava de Zacarias, era inerente ao templo físico. Então, a presença de Deus, o templo físico representava a presença de Deus no meio do seu povo, né? Então, esse templo estava destruído. E o povo não somente não estava interessado em reconstruir esse templo, então a gente vê que não havia interesse do povo. O povo não estava chateado, nem preocupado, porque o templo de Deus estava destruído. E aquilo na cosmovisão hebraica significava a ausência da presença de Deus. Mas o povo não parecia preocupado com isso. E o povo não só não parecia preocupado em reconstruir o templo, como ele estava concentrado em construir as suas próprias casas. Então não é que bateu uma depressão geral e aí todo mundo ficou de cama. Não, eles estavam de fato se esforçando, se dedicando, mas era em algo que não a reconstrução do templo de Deus. E é justamente esse o pecado que Deus vai tratar no povo através da mensagem que ele traz por meio do profeta Ageu. Em outras palavras, aquilo em que o povo investia revelava sua prioridade. E essa prioridade não era a presença e a glória de Deus. Alguém, então, poderia questionar, mas qual era, então, o problema? O problema era que o povo não estava reconstruindo o templo de Deus, ou o problema era que o povo estava construindo a sua própria casa de fino acabamento. O pessoal estava caprichando ali na sua casa. Qual era o problema? Não construir o templo ou construir a casa? Será que, de acordo com esse raciocínio, enquanto eles estão construindo a sua casa, se eles estivessem construindo o templo, isso teria evitado o juízo, a ira, até a mensagem profética que Deus traz ao povo através do profeta Ageu? Parece que não. Porque o teor do livro sugere que há uma lógica de exclusão entre construir a própria casa e construir o templo de Deus. O que parece, quando a gente lê o livro ali com cuidado, o livro de Ageu, é que uma coisa exclui a outra. A gente observa isso nos versículos 2 e 4 do capítulo 1. Pode mostrar para a gente. Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O fato é que toda a Bíblia, ela contrapõe o material com o espiritual, o terreno com o eterno, trevas e luz. É isso que o Evangelho faz. Ele separa os filhos da luz e os filhos da treva. Então o que a gente vê é que não é tanto só um problema de administrar esforço, tempo e horário. E continuar construindo e se dedicando à construção das nossas próprias casas de fino acabamento e também ao templo de Deus. Não, uma das duas coisas precisa ser a prioridade. E esse era o problema ali na realidade do livro de Ageu. Não é intrigante verificar que Jesus não disse aos discípulos, trabalhem pela comida que se estraga, enquanto trabalham pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus não disse isso. Em João 6:27, ele vai dizer, não trabalhem pela comida que se estraga, mas trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna. Não que Jesus não conheça nossas necessidades humanas e que nós também precisamos da comida dessa que se estraga. Mas o que é preciso é estabelecer primeiro lugar. Só dá para um ser prioridade, só dá para um ser primeiro lugar, só dá para um ser o rei, só dá para um ser o Senhor. Ou a comida que se estraga, ou a comida que não se estraga. Então você precisa escolher. Quando você está trabalhando, para o que você está trabalhando? Pela comida aqui. Mas a gente não pode trabalhar pelas duas coisas? Um precisa ser prioridade. É o que ele vai nos dizer em Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas
e serão acrescentados. Então parece que a gente não tem que buscar as duas coisas. A gente tem que buscar uma coisa só, que é o reino de Deus e a sua justiça. E o que Deus está dizendo? Que aquele outro lá que eu deixei de buscar para buscar o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai nos acrescentar, porque Ele conhece as nossas necessidades. O que é prioridade, o que está em primeiro lugar, é o Senhor de nossas mentes, corações e vidas. E não é possível servir a dois senhores. É o que Jesus vai nos dizer em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E a respeito das nossas necessidades humanas, como saber se eu estou contando com a provisão e o cuidado de Deus ou se eu estou idolatrando isso que eu considero a provisão e o cuidado de Deus? Então, assim, eu tenho uma coisa. Como eu vou saber se aquilo está substituindo o lugar de Cristo na minha vida como Senhor e Rei? Como saber se aquilo é só o cuidado e a provisão de Deus, é o que Deus acrescentou porque eu estava buscando em primeiro lugar o seu reino? Ou se aquilo se tornou o meu ídolo e o meu Senhor? Jesus vai nos dar a dica de como identificar isso. Mostra pra gente, por favor, em Mateus 6, versículos 19 e 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Isso é muito interessante. O indicador de o que ou quem é o primeiro lugar em sua vida. Ou em outras palavras, o indicador de onde está o seu coração é o que ou quem está acumulado em nossas vidas. É aquele o que ou quem em quem você investe tempo, esforço, recursos, pensamentos e sentimentos. Então, se você consegue identificar na sua vida hoje algo que está acumulado, você consegue identificar quem está regendo o seu coração, a sua mente, as suas decisões, a sua vida. O que está acumulado na sua vida? Os tempos a sós com Deus? O que está acumulado na sua vida? O sacrifício para demonstrar o amor de Cristo ao próximo? O que está acumulado na sua vida? Dinheiro? Uma agenda cheia de compromissos vazios? Aquilo que está acumulado, aquilo do que você está cheio hoje, é o seu Senhor. E se esse Senhor não é Cristo, é um ídolo. O encanto dos livros proféticos é a revelação do amor arrebatador de Deus por seu povo. Suas intervenções na história para converter seu povo para si são marcadas de paixão. Quando a gente lê os profetas, tanto os maiores quanto os menores, a gente vê ali, e eu já compartilhei isso aqui, um Deus apaixonado. Parece que ele está desesperado de amor e paixão pelo seu povo, que ele não consegue se conter. E às vezes ele até parece que perde a razão, né? Porque num versículo ele diz, eu vou acabar com todos vocês, e no outro ele diz, eu não consigo acabar com todos vocês, porque eu amo vocês. E aí ele parece viver esse conflito por causa da sua santidade. E do seu amor. Quer dizer, ele ama, mas a sua santidade não comporta o pecado, embora ele nos ame. Na verdade, é justamente porque ele nos ama. Então, a paixão no seu sentido legítimo, né? Que é o sentimento intenso, o furor, o sofrimento. Deus ama o seu povo assim. Deus nos ama assim. E aí, parece que ele está intervindo toda hora na história para ir removendo, arrancando tudo aquilo que se coloca entre ele e nós. Tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com ele, ele vai arrancando da maneira que for necessária. Às vezes, de maneira mais, digamos, gentil. Às vezes, com força. Foi isso que ele fez através da cruz. Ele removeu aquele pecado que nos impedia de nos achegarmos a ele. E o jeito de isso acontecer foi bem cruel. Foi sacrificando seu filho.
Pois bem, parece que é isso que vai acontecer aqui em Ageu. Versículo 9. Vocês esperavam muito, mas esse que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Então a gente vê aqui em Ageu que o que estava acontecendo era o seguinte. Eles estavam plantando, mas eles não estavam colhendo. A terra não estava produzindo frutos. Então eles estavam se esforçando para construir a sua própria casa, para acumular a comida que se estraga. Mas Deus estava fazendo o quê? Removendo aquilo. Tirando do meio do povo. É isso que Deus faz mesmo. Ele tira a comida do prato, tipo isso. Ou do estoque, né? Porque o problema é acumular. Versículos 10 e 11. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo. Deus está falando, eu provoquei essa seca que impediu a terra de dar o trigo, vinho, azeite para vocês. O resultado das mãos de vocês foi prejudicado. Versículos 15 e 17 do capítulo 2. Agora reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim. Aqui de novo Deus dizendo, eu tirei mesmo. Por quê? Porque eu queria que vocês se voltassem para mim. Porque aquilo que eu tirei era justamente o que estava me substituindo no seu coração, na sua vida, como prioridade, como Deus, como Senhor. Eu tirei mesmo, mas eu fiz porque eu esperava que você se voltasse para mim. Mas vocês não se voltaram para mim. Então, quando nós pensamos na nossa vida e nós identificamos algum tipo de escassez nela, seja de qual natureza for, nós percebemos que essas escassezes nas nossas vidas é como uma faca de dois gumes. E ela pode gerar vida ou morte, depende de como nós vamos lidar com essa escassez. Nós podemos nos aborrecer com a escassez. E nos revoltamos contra aquele que a permite. Ou podemos ler a escassez como uma segunda chance. Opa, por que será que eu estou enfrentando essa escassez nessa área da minha vida? Seja relacional, financeira, seja em termos de saúde, de espiritualidade, o que quer que for. Por que será que eu estou enfrentando essa escassez? Então eu tenho duas opções. Ou eu me revolto contra Deus, ou eu entendo que aquela escassez pode indicar que Deus está removendo algo que o estava substituindo no meu coração, na minha vida, como prioridade. E aí tem os versículos 5 e 6, que eu acho lindo demais. São hilários e profundos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Essa história da bolsa furada é muito engraçada. Vocês não acham? Né? O que Deus está dizendo aqui? Ele está nos dizendo duas coisas. Primeiro, que enquanto nós formos governados pelos desejos desenfreados da nossa carne, nós nunca vamos nos satisfazer. Então a gente come, continua sentindo fome. A gente acumula, mas continua sentindo falta. Porque a gente está sendo governado pelos desejos desenfreados da carne. Isso é uma coisa que ele está nos dizendo. Outra coisa que ele está nos dizendo é que por mais que a gente acumule essa comida que se estraga, ela vai se desvanecer. Ela vai se perder. Ela vai entrar como se estivesse entrando numa bolsa furada. Ela não fica, não permanece. Então, quando na situação e na condição de pecado, nós enxergamos a bolsa furada em nossas vidas, a escassez, os problemas, as dificuldades, as privações, os conflitos, a gente vê que aquilo não está ficando. Que a gente está perdendo. Aquilo pode ser o ponto de virada para a gente parar
de buscar e acumular aquilo que está se perdendo. E buscar e acumular aquilo que não vai se perder nunca. E que é eterno. E é interessante que a gente fala muito disso, né? Não onde está o seu tesouro, está o seu coração. Não acumule tesouro na terra. Mas a gente encara esse mandamento de Jesus numa perspectiva mais assim, a longo prazo, futurista. Né? Então, se eu evangelizar bastante aqui agora, agora eu não estou vendo, né, o fruto, mas um dia eu vou ver o fruto. Aí fica difícil mesmo, né, acreditar e prosseguir fielmente. E por outro lado, puxa, mas isso aqui que eu estou desfrutando agora, seguindo as paixões desenfreadas da minha carne, meu, Deus está falando que esse negócio não vai ficar lá daqui a 1 milhão de anos, sei lá, quando Jesus vai voltar, não vai permanecer, mas, agora tá legal, né? Então, nessa perspectiva da eternidade, como algo distante, longínquo, futuro, inalcançável, é difícil mesmo eu ser fiel hoje no dia a dia. Então, talvez seja por isso que Deus coloca essas bolsas furadas na nossa vida. Porque a gente já experiencia essa realidade, que se eu estou acumulando coisas que se estragam, essas coisas vão se perder. Aqui mesmo, na terra. Não foi preciso esperar a eternidade chegar para notar a transitoriedade dos tesouros terrenos, aqui no caso do povo que Ageu está confrontando. A bolsa furada, portanto, é misericórdia e pedagogia de Deus. Gostaram dessa frase? Eu até coloquei ali. A bolsa furada é misericórdia e pedagogia de Deus. É Deus trazendo um pouco do que vai ser ali na eternidade para a gente experimentar agora. Então, quer ver? Pensa nos seus relacionamentos. Aqueles relacionamentos difíceis. Aquela pessoa que você tem vontade de matar. Aquele seu inimigo que você... é impossível. Orar por ele, você tá louco. Não é possível que Deus morreu por ele também. Pensa nesses relacionamentos. A forma como esses relacionamentos acontecem. As expectativas que você cria nesses relacionamentos. Esses relacionamentos se rompem se Cristo não é o centro e a prioridade nesses relacionamentos. E aí você ingressa naquele relacionamento querendo extrair, sugar daquela pessoa tudo o que você puder para satisfazer o seu próprio ego. E esses relacionamentos são doentios. Eles se quebram. É uma bolsa furada. Então, quando você vê esse relacionamento não dando certo, não produzindo frutos que glorificam a Deus, se quebrando, você tem que falar, esse relacionamento está entrando numa bolsa furada. Por que será? Porque os valores, o modo, quem está regendo esse relacionamento não é aquele que é eterno. E aí eu preciso rever. Por isso que a bolsa furada, essas frustrações, as dificuldades, as privações, elas são misericórdia e pedagogia de Deus. Então, acredito que é fundamental, nesse momento agora, a gente parar, fazer uma pausa para refletir sobre os aspectos de nosso caráter e valores, os aspectos de nossos relacionamentos, de nosso trabalho e dedicação que não tem permanecido, que não tem dado frutos para glorificar a Deus, que não tem se aprofundado ou amadurecido, que tem se perdido como se estivesse sendo colocados numa bolsa furada. Quais são esses aspectos da sua vida? Em termos de caráter, relacionamento, trabalho, família, espiritualidade, religiosidade. Se aquilo não está dando fruto, é como se estivesse sendo colocada numa bolsa furada. E Deus está fazendo isso, para a gente perceber que a gente está fazendo errado. Está sendo motivado, está buscando, ou está fazendo de acordo com padrões que se estragam. Que são contrários ao caráter de Deus. Os caminhos que nos levaram a um caráter destoante do caráter manso e humilde de Cristo. Os caminhos que romperam relacionamentos agressivos, egoístas e sem amor. Os caminhos que nos levaram a trabalhos exaustivos e penosos, sejam esses trabalhos
dentro ou fora da igreja. Deus vai dizer, vejam aonde os seus caminhos os levaram. O que colhemos desses caminhos, desses modos de vida, dessas prioridades? Hoje, Deus quer reorientar nossos caminhos, nossas mentes, nossos corações, nossas prioridades. Versículo 7 e 8, ele vai dizer, vejam aonde seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. É a presença dele que eu tenho que buscar. E a partir dele, construir então os meus relacionamentos, as minhas prioridades, o meu trabalho, a minha vida. A resposta do governador de Judá, Zorobabel, do sumo sacerdote Josué, foi imediata. Nem tem... Ageu nem registra ali se eles rasgaram as vestes, vestiram pano de saco e cinza. Não fala nada disso. Só fala que aí eles se arrependeram e falaram, ok, então vamos lá. E começaram a construir o templo. Que essa reação, essa resposta, nos encoraje a nos dedicarmos também, esforçarmos-nos também, investirmos também em atrair e manter a presença de Deus em nossas mentes, corações, em cada parte de toda a nossa vida. Construir o templo de Deus não era a condição para a presença de Deus vir. Embora na concepção hebraica uma coisa estivesse intrinsecamente ligada à outra. A gente vê que Deus vai dizer assim para eles, no versículo 13. Eu estou com vocês. Assim, o Senhor encorajou Zorobabel, Josué e todo o restante do povo. Eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Então, quando a prioridade foi ajustada, a presença de Deus veio. E aí eles foram capacitados para construir o templo de Deus. Mas construir o templo, ou uma vida que comporte a presença de Deus, não é tarefa fácil. O discipulado da cruz não é fácil. Somos chamados para amar e nos assemelhar a um Deus que é terrivelmente santo, eternamente fiel, incondicionalmente amoroso, constantemente manso, perfeitamente justo e sacrificialmente humilde. Nós somos chamados a servir esse Deus, a nos assemelharmos a esse Deus. É difícil. É um chamado que, na realidade, vai exigir de nós a morte. A morte de nós mesmos e de todas as prioridades que não são Ele. Mas é um sacrifício que não acaba em morte, mas anuncia a vida. É isso que a cruz aponta. Cristo morreu e ressuscitou. Então, por mais doloroso que pareça o processo de crucificar todas as outras prioridades, todos aqueles ídolos que eu construí em meus relacionamentos, em meus valores, no meu caráter, até no meu modo de espiritualidade, por mais doloroso que pareça o processo de crucificar tudo isso, na verdade, o tamanho da dor é o tamanho da alegria. Não é isso que Jesus, que Paulo vão nos dizer sobre a mulher em trabalho de parto? As dores do parto. E ela fala, quando ela está sentindo aquela dor, nunca mais vou ter filho. E aí quando o filho nasce, a dor passa, com um passe de mágica. E quando ela vê aquela vida, ela esquece de tudo que passou. E aí ela vai tendo o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O sacrifício nos traz vida e nos permite acumular tesouros numa bolsa firme e não furada. Parece que quando eu estou buscando os tesouros terrenos e a comida que se estraga, parece mais fácil e mais rápido a forma de acumular. Não tem dor, não tem sacrifício. Só que o tanto quanto é fácil e rápido acumular, é fácil e rápido aquilo se perder, porque a bolsa está furada. Então, por mais que pareça que acumular tesouros eternos, a comida que permanece para toda a vida, demore, seja difícil,
exige sacrifício. É muito mais fácil eu passar o dia inteiro ali, ó, conectado, não é? Desligar tudo, entrar no quarto, fechar a porta e falar, é você olhando para a cara de Deus, Deus olhando para a sua cara, e os dois, e aí? Não rola. Difícil desenvolver uma vida de devocional, de oração, de solitude. Mas são esses tesouros que vão permanecer, porque essa bolsa aqui não está furada. Ela permanece para sempre. Então, uma das evidências, né, de que nós estamos não desfrutando da provisão de Deus, mas, na verdade, acumulando tesouros, é o que nós estamos acumulando. Então, como nós podemos sanar isso tanto que nós acumulamos? O que seria crucificar tudo isso? Obviamente, é não usar aquilo para meu próprio desfrute. Sabe, uma prática que nos ajuda a manter a prioridade, o foco, a nos mantermos esforçados e dedicados em acumular tesouros eternos, é dar. É dar. Que o Espírito Santo nos encha e nos faça enxergar a promessa, a perspectiva da vida eterna, que Ele nos faça experimentar um pedaço da eternidade aqui na terra. É isso que Jesus falava, para nós pedirmos pelo reino de Deus entre nós, para que o reino de Deus fosse estabelecido entre nós, para que nós não procurássemos e não tivéssemos uma perspectiva longínqua do reino de Deus, mas que nós entendêssemos que Ele pode ser estabelecido aqui em nosso meio. Que isso nos encoraje a dar. Porque esse negócio de não, a minha prioridade é Jesus, no meu coração Jesus é a prioridade. Meu irmão, nem Jesus não está preocupado com o seu coração, porque Ele enxerga tudo. Ali, no dia das ofertas, lá que a viúva trouxe as 2 moedinhas, Jesus estava lá sentado na frente do gasofilácio contando as moedas. Esse negócio de que o que importa é o meu coração, isso é papo furado. Primeiro, porque Deus conhece o seu coração. E segundo, porque Ele quer ver, ó, tá, e aí? Ah, não, no meu coração estou acumulando tesouros eternos, mas aqui na terra estou acumulando tesouros terrenos. Pois é, esse é o problema. Então, pegue todos esses tesouros materiais e invista em tesouros eternos. Trabalhando com um projeto de empresas missionárias, empresas do reino, com Business as Mission, a gente vê que há várias características do profissional do reino, da empresa do reino. Característica missionária, social, o desafio da integridade, da idoneidade legal, dar a César o que é de César. Há muitos desafios. Mas sabe onde pega? É o que a gente faz com o lucro da empresa. O que a gente faz com o salário que a gente recebe. Eu vejo que esse é o ponto mais difícil para todos. É pegar os tesouros terrenos e investir nos tesouros eternos. Versículos 4 e 5, capítulo 2, então. Deus vai nos encorajar, porque Ele sabe que não é fácil, porque Ele trilhou esse caminho da cruz antes de nós. Coragem, Zorobabel. Coragem, sumo sacerdote Josué. Coragem ao trabalho, ao povo da terra, porque eu estou com vocês. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Vamos orar. Feche os seus olhos e vamos responder ao Senhor a palavra que Ele nos traz nesta manhã. Talvez Ele esteja sondando o seu coração, te fazendo enxergar os muitos tesouros terrenos, as muitas comidas que se estragam, que você tem acumulado. Todos os valores voltados para você mesmo, que tem destruído os seus relacionamentos, que tem feito você viver uma vida como se estivesse carregando toneladas de peso nas costas e na consciência. E Deus está dizendo, está na hora de ajustar as prioridades. Vamos pedir para que Ele aumente nossa fé
e nos ajude nesse processo de ajustar as nossas prioridades. Vamos dizer para Ele que queremos parar de construir as nossas próprias casas. Queremos construir o seu templo, estabelecer um lugar onde Ele é soberano, onde Ele pode reinar, onde sua vontade é estabelecida. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra e te agradecemos nesta manhã pelas bolsas furadas que o Senhor tem permitido em nossas vidas. Que através das frustrações, dos fracassos, das dificuldades, das derrotas, das perdas, que nós possamos olhar para Ti, voltar para Ti e possamos ser guiados numa vida que acumula tesouros para a eternidade. Guia assim a Tua igreja, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.